Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui vamos estar resolvendo para vocês o case, né, o desafio da rodada inaugural do nosso circuito brasileiro aqui do Campeonato Mundial de Excel. Esse vídeo vai ser específico para a gente falar e eu vou resolver aqui todas as questões dessa rodada inaugural para quem não conhece o formato ficar familiarizado, tá pessoal? Deixa eu trocar de tela aqui. Eu sou o Klinsmann, eu sou esse cara que está aqui, fui representante do Brasil ano passado lá no Mundial de Excel em Las Vegas. E esse ano aqui de 2024 em diante, eu sou o fundador, né, da FMWC Brasil, que é a ramificação, né, o capítulo local que eles chamam, a Operação Brasileira do Campeonato Mundial, né, de Excel. Então, como eu sou o organizador, o fundador, né, junto comigo está o Laender Alves, né, famoso guru do Excel. Mas esse case em específico tem a minha foto porque esse aqui foi desenvolvido por mim. Então, até para vocês se habituarem com o formato dos arquivos, sempre a gente vai ter uma chamada aqui, um banner. Quem criou o caso, nesse caso sou eu. E a gente vai estar aqui resolvendo, né, cada desafio, é um desafio mensal, onde a gente vai ter questões bônus e questões normais para resolver. Tá? Eu botei aqui em cima na direita um cronômetro, tá? Porque via de regra a gente tem 30 minutos para resolver os cases. Aqui, como eu vou estar explicando para vocês, eu vou deixar o cronômetro rodando só para a gente ter ele aqui como apoio. E também, para os que não estão familiarizados, eu botei aqui um controle na direita, Shift, Ctrl, vocês conseguem ver ali todos os comandos que eu fizer do teclado. Tá? Então, isso aqui é uma explicação breve. Nesse vídeo a gente não vai explicar sobre o funcionamento do campeonato como um todo, eu vou explicar o funcionamento dentro de um arquivo, tá? Dentro de um desafio. Então, comentando, né? Vou até dar play aqui no tempo para explicar. A gente tem 30 minutos para baixar o arquivo, né? Quem se inscreve, quem compra o ticket, né? No momento em que a gente fala é R$60 a participação para cada mês, para quem quiser participar. Então a pessoa adquirindo, né, fazendo a sua inscrição, ela recebe um link, né, para o dia da competição, é uma competição por mês, geralmente num sábado às 2h30 da tarde. Tá? Então todo mundo recebe seu link individual e tem uma folha de respostas junto desse link para submeter as respostas. Tá? Então como é que funciona? Todo arquivo começa aqui com esse cabeçalho e com as instruções. Tá? Esse arquivo em específico, o nome dele, né, o nome desse desafio é Fundamentos de um Atleta de Excel. E eu montei ele justamente para mostrar para a galera que está chegando agora, que não conhece o formato, como é que funciona. Então os desafios, as perguntas desse desafio vão ser específicas, né, direcionadas para que vocês conheçam as funcionalidades e saibam como abordar os problemas ali na ocasião de vocês estarem resolvendo. Tá? Então vamos lá, instruções. A FMWC Brasil, né, estou aqui representando ela, dá as boas-vindas a todos os participantes dessa rodada inaugural. Lembrando que essa rodada aconteceu no dia 23 de março, agora de 2024, não teve pontuação, foi um teste tanto para o público quanto para nós que estamos organizando, né, então ela está disponível de forma gratuita para que todos conheçam. Tá? Que esse seja o início de um grande projeto para o público brasileiro. Esse foi o meu intuito em trazer, né, assinar contrato e trazer o formato para cá falando com o pessoal do Mundial. O desafio da vez se chama Fundamentos de um Atleta de Excel. Irá solicitar aos participantes, sempre de forma simples e gradual, que apliquem os conceitos básicos do Excel para resolver as questões. Até aí, show de bola. Níveis 1, 2 e 3. Para os 3 primeiros níveis, o participante deverá demonstrar e aplicar que conhece as habilidades básicas por dia a dia, como manipulação de texto, contagem de caracteres, somas simples e construção de raciocínio lógico. Beleza. Níveis 4 e 5. Para responder os níveis 4 e 5, será necessário consultar a planilha de apoio MAPA, a gente tem uma outra planilha aqui, tá? E verificar as posições e deslocamentos solicitados nas questões. Por fim, questões bônus. As questões bônus podem ser respondidas a qualquer momento e também ajudam a contabilizar a pontuação do participante. Então, independentemente do número de questões que os desafios tenham, esse formato aqui ele consta com 3 bônus e 5 questões normais, vamos dizer assim. Mas nesse momento em que falo, a FMWC Global já mudou o padrão, então de agora em diante, né, a gente está aqui falando em abril, no meio período entre já ter acontecido essa rodada inaugural e ainda não ter acontecido a rodada de abril. Mas de abril em diante já vai passar a ser 5 questões bônus e ao invés de 5 questões normais vão ser 7. Então aqui a gente tem ao todo 8 questões, 3 mais 5, e ao natural, né, de abril em diante vão ter 12, tá? 5 bônus e 7 normais. O formato é o mesmo, só vão ter mais questões para ter um nível gradual, ser um pouquinho mais suave, né, a dificuldade de uma para outra, o que vai facilitar para quem está entrando, né? Isso aqui não é para ser uma barreira de entrada, é para que todos, claro que além de competir,
que aprendam Excel. Tá? Então, além disso, de serem 7, né, no modelo novo de abril em diante, é mais suave a evolução, né, de uma questão para outra, mas são mais questões. Então, quem pensa mais rápido, quem tem o raciocínio mais assertivo e direto, também vai ser beneficiado, porque a primeira questão é pontos. Né? Cada questão que a gente tem aqui, a gente acertando, a gente ganha pontos. Né? Então, o primeiro critério de ranking é pontos, pontuação, mas caso empate, a gente parte para o critério de tempo. Né? Quem resolve mais rápido fazendo a mesma nota, ganha. Né? Então, é um critério de desempate. Então, olha só. Questão bônus 1. Sobre as questões de 1 a 10, quantas vezes aparece a letra E nas respostas? O exemplo 1 não deve ser considerado. Então, para responder a bônus 1, até está falando aqui a referência, eu tenho que ter feito o nível 1. Tá? Então, vamos ver aqui o nível 1. Para essa primeira questão, queremos extrair um determinado número de caracteres a partir da esquerda, conforme solicitado. Quais são os primeiros caracteres conforme a palavra dada e o número de caracteres solicitado? Então, olha só. A gente tem um exemplo, né, onde a palavra é filtro, o número de caracteres é 3, e aqui a gente sempre dá a resposta do exemplo para a galera conseguir validar o seu formato, né, o seu modelo. Opa, então ele pediu aqui, ó, queremos extrair um determinado número de caracteres a partir da esquerda, conforme solicitado. Então, extrair caracteres a partir da esquerda, a gente tem a função esquerda. Então, vou botar aqui esquerda. Qual é o texto que eu quero? Eu quero essa palavra que a gente está dando aqui. E quantos caracteres a partir da esquerda ele está nos pedindo? Nesse caso aqui são 2. Tá? Então, estou formando aqui a minha função esquerda. E olha só, ganhei 6 pontos porque eu acertei essa aqui, né? Então, vale 6, ficou verdinho aqui e já veio 6 para a minha pontuação. Então, essa aqui eu acertei. Né? Uma coisa que vale a pena dizer, esse feedback aqui de certo e errado, ó, se eu botasse qualquer outra coisa, A, B, C aqui, estaria errado e a gente não teria ganho aqueles pontos. Tá? Então, vou dar um Ctrl Z aqui. Esse arquivo que tem esse feedback de verdadeiro ou falso, né, se a gente acertou ou não, ele só é existente, essa coluna F aqui, ela só tem isso quando a gente participa ou adquire o desafio depois que a rodada oficial aconteceu. Enquanto as pessoas estão fazendo naquele período de 30 minutos, não existe esse feedback. Então é bastante importante que a pessoa leia com atenção e confie no seu modelo, porque não tem esse feedback em tempo real enquanto as pessoas estão resolvendo o desafio. Beleza? Então, a primeira aqui está feita, se o raciocínio é esse, eu posso simplesmente replicar. Né? Então, aqui como era uma questão simples, né, só extrair a partir da esquerda, apliquei o mesmo raciocínio para todas. Né? Então, é como se para a primeira eu quisesse os 2 primeiros caracteres vindo da esquerda da palavra soma. Então, deu SO. Aqui embaixo, 2 caracteres vindo da esquerda da palavra PROC-X, da PR. Aqui da palavra média, vindo um caractere da esquerda, é a letra M. Então, bem facilzinha essa questão, só para a gente entender o modelo. Tá? Vamos lá, nível 2, médio fácil. Para cada questão, temos 10 números no campo texto, números. Tá? Qual a soma dos 2 maiores números apresentados? Opa, então para cada campo eu tenho 10 números aqui. Então, como é que eu faço para somar os 2 maiores? Né? A primeira coisa que eu posso fazer aqui, por exemplo, é fazer uma função dividir texto, onde eu quero que esse texto ele seja dividido pelo delimitador espaço, hífen, espaço, que é o delimitador que a gente tem aqui entre cada um dos caracteres. Então, quando eu faço isso, não repare aqui para formatação, tá? Mas eu peguei essa cadeia de texto e ele me dividiu em quantos tem. Né? Isso aqui é uma função de dividir texto, uma função de matrizes dinâmicas, que ela é existente, né, desde o Excel ali 2019 para frente, alguma coisa assim. Então, além da função, a própria funcionalidade, né, o recurso de ter matrizes dinâmicas, a gente tem aqui e se faz uso nesse caso. Então, olha só. Para essa aqui estão os 10 números, né? Só que eu quero somar os 2 maiores, né? Então o que eu posso fazer? Vocês concordam que aqui eu tenho um intervalo, né? Eu posso, por exemplo, desse intervalo, pegar o primeiro maior. Então quero maior, da onde? Qual é a matriz? Dessa matriz que eu criei, qual é o maior que eu quero? Nesse caso eu quero o primeiro maior, porque eu quero os 2 primeiros, né? Então primeiro eu vou pegar o primeiro, né? Então tá aqui. Opa! Ah, interessante aqui, ó. A função maior, ela pega uma matriz que ela tem que ser de números, né, e te dá os teus números. Mas a função dividir texto, deixa eu dar voltar aqui. A função dividir texto, ela divide um texto. Então esses números aqui, eles estão armazenados como texto. E aqui já é um entendimento interno do Excel e é de propósito para isso. Se eu pegar essa operação aqui e fizer, por exemplo, um mais 0, tá? Ou, um mais 0, ou um vezes 1, por exemplo, né? Não sei o que ele...
que ele está fazendo aqui? Tá, ele só está como formato de data, que curioso, tá? Vamos só botar esse formato aqui para a gente ficar enxergando igual, beleza. Eu fiz aquilo ali vezes 1, então aquele texto foi forçado a ser convertido em número. Então agora sim a gente tem números aqui, tá? Vamos lá, vou botar aqui maior. Então agora dessa matriz de números, né, essa matriz completa aqui, eu quero o primeiro maior, né? Então tá aqui, 74. Bom, se esse é o primeiro maior e eu quero a soma dos dois maiores, eu posso simplesmente copiar isso aqui, né? Já que eu quero a soma dos dois, botar aqui, só que agora eu não quero, para esse segundo eu não quero o primeiro maior, eu quero o segundo maior. Então ao invés de argumento 1, eu quero o segundo maior dessa função. Então tá aqui, ó, 146, né? Porque ele estaria somando, vamos ver quanto é que dá aqui, ó, o primeiro daria 74 e o segundo daria 72. Então 72 com 74 dá 146. Vamos fazer um teste aqui, vamos copiar essa fórmula para cima. Olha só, copiando esse raciocínio e aplicando no exemplo, a minha soma deu 160. Então, opa, faz sentido, né? Ao que tudo indica, tá certo. Então, eu vou copiar essa fórmula toda aqui que me dá essa resposta aqui para a primeira pergunta aqui do nível 2. Vou colar aqui. Opa, como a gente pode ver, deu certo, né? Eu já tinha 60 pontos aqui do início e fiz mais 8 dessa primeira aqui, ó. Replicando, né, as questões sempre funcionam assim. Tem um racional que ele deve ser aplicado para uma questão e ele vale para todas, né? Claro que cada caso é um caso. Então aqui a gente aplicando para todas o mesmo raciocínio, né? Então é sempre blocado assim nesse bloco, né? Que a gente está no nível 2. Então o racional dentro de cada nível é sempre o mesmo. A gente só tem que replicar ele para as diversas questões que a gente tem aqui. Ó. Dentro do nível 2 a gente tem a questão 11, 12, 13, 14 e por aí vai. Né? Então, estão aqui todas as respostas do nível 2. Então, opa, minha pontuação está subindo, 220. Vamos para o nível 3. Para cada questão abaixo, quantas vezes o caractere solicitado aparece na cadeia de texto fornecida. Então, a gente tem um texto compridão aqui e a gente quer saber quantas vezes, nesse caso, aparece a letra J. Então, olha só como é que a gente pode fazer. Né? Isso aqui, por que esse desafio se chama Fundamentos de um Atleta de Excel? É justamente para a gente entender coisas que podem ser perguntadas, que isso aqui é o mínimo que a gente precisa, não é só aplicação direta de fórmulas, mas é como é que a gente cria o raciocínio para aplicar nessas questões. Tá? Então, por exemplo, o que eu quero saber? Um jeito de contar o número de caracteres é contar quantos caracteres tem aqui. Então, eu quero saber o número de caracteres dessa cadeia de texto de forma original, né? Sem modificar nada. Então, eu quero fazer aqui, ó, num.caract, que é essa função retorna o número de caracteres. Né? Então, eu quero saber o número de caracteres desse texto aqui. Olha só, a gente tem 50. Né? Agora, eu quero saber quantos J's tem aqui. Né? Nesse caso, quantos caracteres solicitados, nesse caso é o J. O que a gente pode fazer? Eu posso fazer o seguinte. Eu quero substituir tudo que for J por nada. Né? Usar a função substituir, onde tudo que for J eu quero trocar por vazio. Então, no final das contas, vai ter desaparecido esses J's. Né? Então, vamos lá. Quero fazer um substituir. Quero substituir o quê? Esse texto aqui. Qual que é o texto antigo? O texto antigo é o J. E no lugar do J eu quero que fique o quê? Aspas duplas, uma seguida da outra, ou seja, eu quero botar nada ao invés do J. Então, aqui está a minha cadeia de texto depois de ter substituído aquele J. Agora que eu não tenho mais os J's, né, eu quero contar quantos caracteres eu tenho aqui. Então, num caract disso aqui tudo. Né? Ou seja, antes eu tinha 50 e substituindo os J's por nada, eu fiquei com 48. Então, quantos J's eu tinha no final das contas? 2, porque é a diferença do texto original e do texto final, né, após a substituição desses J's. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer esse meu 50 menos o 48, né? Então isso aqui vai me dar os 2, que é a resposta ali do desafio. Então o que eu vou fazer? Número de caracteres original, que dava 50, menos aquele número de caracteres que a gente calculou tendo substituído. Então olha aqui, ó, a resposta deu 2. Exatamente a mesma resposta do exemplo. Tá? Então o que eu vou fazer? Vou baixar ela para cá, só para a gente ter ela aqui equivalente, né, dessa linha. E vou copiar essa fórmula. Copia aqui. E vamos colar aqui, ó. Ou seja, quantos Gs tinha aqui? Opa, tinha 5. Por quê? Porque eu calculei o tamanho da string do texto como um todo. Depois eu calculei qual era o tamanho dela, tirando todos os Gs, aqui nesse caso, substituindo os Gs por nada. E aí a subtração dos dois acaba sendo o número de Gs que eu tinha desde o início. Né? Então, se eu der 2 cliques aqui, replico esse raciocínio para todo mundo. Se a gente for ver, né, primeiro que está tudo verdinho, então estou acertando, mas a minha pontuação aqui está incrementando.
E lembrando, não sei se eu falei ali no início ou não, mas as questões bônus, a soma das bônus sempre dá 250 pontos e a soma das questões normais sempre dá 1.000 pontos. Então a gente vai estar disputando um total sempre de 1.250 pontos nas questões, nos desafios, beleza? Então a gente já fez a 1, a 2 e a 3, tá? Aí agora a questão 4, ele está pedindo para a gente se referir à planilha mapa. Então, opa, a planilha mapa está aqui, eu tenho cores, eu tenho números, né, uma legenda, então vamos ver o que ele está me pedindo. Para essa questão, utilize a planilha mapa. Beleza. Para cada localização fornecida, qual o valor correspondente a este endereço na planilha mapa? Então, olha só, ele está pedindo para a gente vir aqui na planilha mapa e ver cada uma das informações que ele está pedindo. Então, opa, a Q14, o que está na célula Q14 ali do mapa? Então, vamos ver aqui, ó, o Q está aqui e o 14 está aqui. Onde é que está a intersecção desses dois? Está aqui, ó, célula com a resposta 1. Então, o conteúdo da Q14 é 1, lá da planilha mapa. Como é que a gente faz isso, né? Só para vocês entenderem, né, caso não saibam, quando a gente se refere a uma célula, ela traz o endereço. Então, aqui eu estou me referindo a essa aqui de cima, ele está falando K148. Mas, se eu fizer isso em relação a outra planilha, ele me dá esse prefixo aqui, ó, mapa, ponto de exclamação, porque ele está se referindo a outra planilha. Eu quero saber o Q14 da planilha mapa. Como é que eu faço isso de forma dinâmica, né? Na verdade, existe uma função bem direta para a gente fazer isso, que é a função chamada indireto. A função indireto transforma um texto em uma referência, né? Então, olha só. O que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer a função indireto. Eu quero dar um texto para ele, uma cadeia, né, concatenada. Eu quero dar uma referência para ele, né, um conjunto de informações. E aquele conjunto de informações vai virar uma referência que ele vai analisar para mim. Então, por exemplo, a gente viu que quando a gente se refere para outra planilha, ele traz o nome da planilha, né? Então eu quero fazer um texto aqui, ó. Eu quero juntar a palavra mapa, ponto de exclamação, que é o início, né, quando eu me refiro a outra planilha, com o quê? Vou fazer o E comercial aqui, que é o símbolo de concatenar uma string, né, unir textos, né? Então eu quero que o texto mapa, ponto de exclamação, junto com essa referência aqui do lado, vire a resposta que eu quero. Porque aqui dentro, o que vai dar a resposta disso? Ó, vai dar mapa, ponto de exclamação, Q4. Ou seja, ele vai lá no mapa, na Q4, e vai me trazer aquela informação. Olha o que deu aqui. Deu 1. Né? Vamos fazer o seguinte, eu arrastei aqui para baixo, aqui não tem problema, né? Só para ver o que ele está fazendo. Ele está indo lá no mapa, vendo o D8, e o D8 lá da planilha mapa, em princípio é 9. Né? Então, vou copiar essa fórmula aqui. Tá? Vou colar aqui no campo da resposta e vamos ver o que ele fez. Ó, legal, deu 9. Então a resposta está certa. Se eu replicar aqui para baixo, está dando todas certas. Muito legal. Né? Aqui ó, já temos 16 minutos, lembrando que o desafio são 30 minutos. Claro que aqui eu estou narrando, estou explicando para vocês o funcionamento, mas é só para a gente ter ideia, né, do tempo que leva e como é que a gente pode, né, evoluir dentro das questões. Então, fizemos a questão 4, vamos ver a nossa pontuação, 640. Estamos indo bem. Tudo que a gente fez até agora está correto, beleza? Agora vamos para o nível 5, que nesse caso aqui é o último. Então, de novo, ele fala para a gente olhar lá para a planilha mapa, usar o mesmo racional do nível 4, só que agora ele quer saber o valor da célula que está acima ou abaixo daquela pedida. Né? Então, vamos lá. A função indireto dá exatamente aquela que a gente quer. Ele traz a referência que a gente quer. Só que nesse caso, eu não quero a mesma que a gente está. Eu quero, nesse caso, ir uma para cima ou uma para baixo. Ou seja, eu quero me deslocar em alguma orientação ali dentro da planilha. Como eu quero me deslocar, a gente pode usar a função desloc. Existe uma função para a gente ir para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, conforme a gente solicitar. Tá? Então essa construção aqui é um pouquinho mais complexa, mas se vocês estão acompanhando até aqui, acho que vai ser tranquilo. Então vamos partir do início, tá? Deixa eu fazer o seguinte. Se a gente quisesse saber exatamente a U19, o que a gente teria que fazer aqui? Ó? Indireto, nesse caso que a gente fez. Aí vou abrir aqui, ó, mapa, ponto de exclamação. Vou concatenar com essa referência aqui. Então, se eu tivesse isso, a U19 lá do mapa seria 2. Só que a gente quer saber que está acima dela. Mas vamos conferir ali se o U19 é 2. Ó, U está aqui e 19 está aqui. Perfeito, a união dessas duas está aqui. Ó. O U19 é 2. Só que lá ele está pedindo uma acima. Se fosse uma acima, teria que dar a resposta 1, certo?
Então tá aqui, ó, o 1 é a resposta do que está acima do U19. Beleza. Aqui eu tenho o nosso início, mas eu não quero exatamente isso, eu quero dessa aqui partir para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Então o que eu faço? Eu posso usar esse início aqui dentro da função desloque. A função desloque é uma função onde a gente se desloca, né? O inglês é offset, para a gente ir para mudar as direções do lugar que eu estou. Então vamos botar aqui, ó, desloque. E vamos ver os argumentos da função desloque. O primeiro argumento é uma referência, então já está aqui. O meu ponto de partida é o 19 que está aqui embaixo. Depois disso, ele quer saber o seguinte: quantas linhas eu quero me mexer? Opa, é aqui que eu tenho que brincar. Porque linha, né? Estou nas linhas, eu quero ir uma para cima ou uma para baixo. Se eu quiser uma para baixo, eu tenho que botar 1. Se eu quiser botar uma para cima, eu tenho que botar menos 1. Então aqui a gente vai brincar com 1 e menos 1, dependendo do texto que está aqui. Se for acima, eu quero menos 1. Se for abaixo, eu quero mais 1. Beleza? Então essa linha aqui, eu vou fazer uma função C. Se esse meu texto aqui for igual a acima, então eu quero que o resultado seja menos 1, porque se ele está pedindo acima, eu quero subir uma coluna, subir uma linha. E dentro do Excel, a linha para cima a gente diminui e linhas para baixo a gente acrescenta. Né? Então, se esse texto for acima, eu quero menos 1. Se não for acima, nesse caso o único outro texto possível é abaixo, eu quero 1. Beleza? Então essa aqui é o que eu quero me deslocar em linhas, e em colunas eu quero me deslocar a 0, eu quero ficar na mesma coluna, então não quero brincar de deslocar em coluna, só em linhas. Então olha só, interessante, a U19, né, se fosse ela mesma daria 2 a resposta, mas como eu quero uma acima, ele deu 1. Né? Então vou copiar aqui para baixo, só para a gente ver o raciocínio aqui que funciona, né, como é que funciona nessa de baixo aqui. Ou seja, vamos copiar aqui e vamos ver o que acontece. Se eu estou usando... Opa, peguei a fórmula errada. Aqui. Aí. Vamos colar aqui. Ok. Fez sentido. Vamos ver. Eu quero saber o que está abaixo da M9. Se a gente fosse vir aqui na M9, a gente teria o número 6. Mas abaixo dela, nesse caso, coincidentemente, também é 6. Né? Então, tá certo. Vamos replicar aqui para baixo para ver se todas funcionam? Certinho, porque o que eu estava procurando? A partir da célula inicial que a gente começou, eu quis me deslocar, no caso aqui, linhas, né? Uma acima ou uma abaixo. E a única coisa que eu fiz foi transformar aquele acima e abaixo em um número 1 ou um número menos 1, né? Dependendo da palavra que ele está pedindo. Então, com isso, a gente está nos 20 minutos ali já, a gente respondeu a questão 5 por completo. Né? Vamos subir aqui, ó. Que bonito, 1000 pontos redondinho até agora, né? Nos faltam as 3 questões bônus que também vão acrescentar na nossa pontuação caso a gente acerte. Então vamos lá, bônus 1. Sobre as questões de 1 a 10, né, do nível 1 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É desse universo aqui que a gente está falando, tá? Sobre as questões de 1 a 10, quantas vezes aparece a letra E nas respostas? Essa aqui é bem simples, né? A gente poderia ver no olho, né? Então vamos ver aqui, ó. Apareceu uma vez aqui, apareceu 2, a segunda aqui, a terceira aqui e a quarta aqui. Né? Então, dependendo da questão, se eu consigo responder no olho, né, poderia simplesmente botar o número 4 aqui. Tá certo, ó, estaria certo e foi mais 50 pontos aqui para a minha referência. Né? Então, perfeito aqui. Aqui foi feito na mão, mas como é que a gente poderia fazer? Né? Quantas vezes a letra E aparece? É parecida com essa aqui que a gente fez, né, de quantos caracteres tinha ali dentro. Então, a primeira coisa que eu vou querer fazer aqui, por exemplo, eu vou querer concatenar, vou querer juntar todos esses textos. Tá? Então, eu vou fazer aqui um concat. A função concat é para concatenar todas essas respostas aqui. Então, aqui eu estou com um texto grandão, compilado, né, unindo todas essas frações de texto. Se a gente for aplicar o mesmo raciocínio, né, eu vou deixar a letra E aqui. Como é que a gente fez antes lá? A primeira coisa que eu fiz é o número de caracteres do texto original. Aqui vai me dar o primeiro número. Menos, eu quero o número de caracteres do quê? Do valor substituído, né? Eu quero saber quantas letras E tem nesse texto como um todo. Então eu vou substituir esse nosso texto inicial aqui, onde tudo que era E, eu quero que vire nada, vazio. Fecho substituir, fecho o número de caracteres e está aqui o meu 4. Né? Eu poderia vir aqui, dar um igual e puxar esse 4 aqui. Aí a resposta dá na mesma, mas só está aqui para vocês a resolução de como fazer aquilo. Né? Vamos lá.
Sobre as questões 11 a 30, qual delas possui a resposta com o valor mais alto? Então, das questões 11 a 30, qual delas possui a resposta com o valor mais alto? Vamos ver aqui a questão 3, né? Vamos lá, a questão 3 está aqui, ó. Opa, questão 3? Não, li errado. Ah, desculpa, das questões de 11 a 30, esquece, é do nível 2. Então, o nível 2 está aqui, ó, da 11 a 30, tá? Qual delas tem a maior, né, a resposta? Então, a primeira coisa, o que eu posso fazer aqui para auxiliar? Primeira coisa, eu poderia fazer o seguinte, ó. Selecionei todas as respostas, vim aqui embaixo e olhei, ó, o máximo é 198. Onde é que está esse 198 aqui? 198 está aqui, ó, 22. Então, se eu visse que o 198 é o maior e a questão 22, eu poderia vir aqui e botar o 22. Estaria certo, mas vocês não estão vendo esse vídeo para aprender a botar as coisas na mão, por mais que seja válido. Aqui eu vou mostrar para vocês por fórmulas, tá? Então, vamos lá. O que eu quero calcular? Eu quero calcular o máximo. Qual é o máximo dessas respostas todas? O máximo é o 198. Então, opa, eu já sei que o 198 é o máximo, mas eu quero saber qual é o equivalente dele, né? Qual é a questão que deu esse 198. A gente pode usar o nosso novo, né? Não é mais tão novo, PROC-X. Onde, o que eu quero procurar? Quero procurar esse 198. Beleza, quero procurar onde? Quero procurar aqui nas respostas, né? Então essa é a minha matriz de pesquisa. Qual é a minha matriz de retorno? Quando eu achar ele nessa matriz, onde é que eu quero trazer a resposta? Eu quero que tu traga a resposta aqui do número de 11 a 30, perfeito? Então está aqui, ó, 22, a mesma resposta que a gente tinha visto e feito na mão ali também. Então aqui eu vou dar um igual, né, e vou puxar aqui esse 22. Né? Com isso, certinho também 1130. Como o total é 1000 mais 250, né, o que eu posso disputar, o que todos nós podemos disputar é 1250 pontos. 1130 está aqui, só nos faltam os 120 da bônus 3, que ela é livre, ou seja, não preciso responder nenhuma questão para resolver ela. Então vamos ler o que ele pede. Quantas células rosa estão presentes na planilha mapa? Desconsiderar a célula da legenda. Então a gente está aqui no mapa, está aqui o rosa da legenda, que é para desconsiderar, mas eu quero saber quantas rosas tem aqui, né? Então como é que as pessoas fariam? Isso aqui pode ser feito por VBA. Nesse caso eu não vou fazer por VBA, vou fazer por uma funcionalidade que é nativa aqui do Excel. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tirar todas as bordas que tem aqui porque eu não quero que isso me atrapalhe, tá? Tirei todas as bordas, então agora eu quero achar todas as células rosa, né? Então vamos ver o seguinte, ó, cliquei aqui nessa célula. Se eu vier aqui no preenchimento, né, eu vou ver que nesse caso, como eu criei, já estava aqui essa cor. Mas vocês que pegariam, né, o arquivo pronto ali, eu quero saber o seguinte, eu quero contar, né, quantas dessas aqui são rosa. Então o que eu vou fazer para não destruir as minhas outras respostas que eu já tenho ali feito, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui para baixo. O mesmo intervalo aqui, só que eu vou deletar ele, eu só quero saber as cores, tá? Aí o que eu quero fazer? Dessas todas aqui, eu quero saber o que é a rosa, né? Então vamos lá, localizar e selecionar, eu quero substituir. Então aqui na função, nessa caixinha de substituir, eu não quero substituir um texto, eu quero pegar a partir de uma formatação. Então, ó, formatar, vamos lá, ó, escolher formato de célula. Então eu quero escolher o que está nessa célula aqui, peguei uma rosa qualquer. Então tudo que tiver essa mesma formatação, opa, só deixa eu selecionar tudo aqui antes. Tudo que está aqui, né, eu vou vir aqui para o substituir, tudo que tiver ali rosa, eu não vou botar texto porque eu não quero ver texto, mas tudo que tiver o fundo rosa, eu quero que tu me substitua por 1, por exemplo. Né? Então eu vou dar aqui um substituir tudo. 434 substituições. Ou seja, como eu substituí tudo que era rosa por 1, ali já falou 434, mas só me resta somar isso aqui, né? Antes já falou 434. Eu selecionando, consigo ver aqui embaixo que a soma é 434. Mas só para eu ter isso aqui como uma função, vou fazer o seguinte, ó, soma. Vou somar todo mundo que está aqui, porque quem é rosa é 1 e quem não é rosa está vazio. Né? Então qual que é a soma aqui? 434. Vamos fazer o seguinte? Vamos puxar aqui, ó. Aqui eu quero igual aquela resposta ali. Vamos ver se ele acerta. Olha aqui, ó, perfeito. 434, 1.250 pontos redondinhos, tá, pessoal? Ó, vamos travar o nosso cronômetro aqui, ó. Deu 27 minutos e 30 segundos. Então, dentro dos 30 minutos, né, claro que essa aqui é
é uma questão que ela é um pouquinho diferente, ela é um pouquinho mais simples, ela tem aplicações diretas de fórmulas, né, dentro do campeonato, considerando que é um campeonato, né, a gente tem que diferenciar a performance, né, o desempenho das pessoas. Olha só, me ligando no meio do vídeo, né? A gente vai passar por uma diferenciação, né? Vocês viram aqui 3 questões bônus e 5 questões normais, sendo que nas questões originais, né, nos desafios originais, agora de abril em diante, vão ser 5 questões bônus e 7 questões originais. Então, por mais que aumente o número de questões, a pontuação é a mesma, 1.250, e a gente vai ter os mesmos 30 minutos para resolver. Então aqui, por mais que nem eu falei, né, que eu tenha utilizado mais tempo explicando, passando por vocês aqui, mostrando o funcionamento, é assim que a gente responde as questões. A gente pode fazer a fórmula, a gente pode botar um número qualquer aqui. Se eu não soubesse que essa resposta 4 aqui quisesse chutar lá no dia que é 6, eu teria errado. O arquivo aqui ele não se importa com as fórmulas, ele se importa em vocês chegarem na resposta, né? Então, se a pessoa não sabia, chutou aqui o número 4 aleatoriamente e acertou, tá valendo. Tem o fator sorte, tem o fator responder sob pressão, porque aqui o cronômetro estava rodando, né? Então, esse é o formato, pessoal, de resolução das questões, né? Deixa eu voltar a câmera maior aqui para mim. Então, espero que tenham gostado, né? Conhecido o formato. Esse case aqui da rodada inaugural, ele é gratuito, ele está disponível sempre ali no site da FMWC Brasil, que é o ramo, né? A ramificação, a operação brasileira do Campeonato Mundial, que é realizado pela FMWC, Financial Modeling World Cup, mas a gente tem a FMWC Brasil, né? Então, no site www.fmwcbrasil.com.br vão ter mais instruções sobre como funciona o Campeonato Brasileiro, a conexão, né? O campeão brasileiro vai direto para o dia das finais lá em Las Vegas, competir junto com os melhores competidores do mundo, né? Então esse é o ambiente onde a gente está inserido. De novo, esse foi um vídeo para explicar especificamente como é que a gente resolve uma questão. Tá, galera? O funcionamento do campeonato, premiação e tudo mais vai ser um vídeo separado. Aqui era só para focar em como resolver. Beleza? Espero que todos tenham gostado. Entrem lá no site da fmwcbrasil.com.br para conhecer, né, para ler as regras. Ali tem as seções bem bonitinho, né, do que vocês podem ver. Se quiserem seguir o meu canal também aqui no YouTube, Clean Aprimora, eu sou um dos representantes do Brasil no Mundial, né? Eu organizo o Campeonato Brasileiro, mas eu sou um dos atletas, né? Dos pro players de Excel do Brasil no Mundial. Então lá eu posto também meus vídeos resolvendo as questões, né? As tentativas em tempo real, ou até mesmo os meus estudos, né? Tem tudo ali no meu canal também, então convido a todos a conhecerem. Espero que tenham entendido o formato, que tenham gostado. Eu, modéstia à parte, sou professor e instrutor de Excel, mas a partir do momento onde eu comecei a competir, a me botar nessas situações de pressão e perguntas que não são tão diretas assim do dia a dia, o meu raciocínio se expandiu fortemente. Seja para ser um atleta, né, competindo, ou seja para seguir ensinando as pessoas, que foi exatamente o que eu fiz aqui para vocês. Tá, pessoal? Novamente espero que tenham gostado. Acompanhe ali os nossos canais, as mídias, né, o site ali da FMWC Brasil, e conto com vocês na rodada de abril em diante aqui do Circuito Brasileiro do Campeonato Mundial de Excel 2024. Tá, galera? Muito obrigado e até a próxima.